Fala, Eduardo! Então tá, meu amigo. Aprendemos que o ADR começou muito antes do ADR ser ADR. Na verdade, a moral da história, vamos dizer assim, o ADR não tem nada de ADR, né? Ele não é alternativo, ela é a via. A opção foi o rei se meter no meio e querer fazer lei. E, em cima disso, claro que o benefício da igreja veio para ajudar a fazer mais lei. Enfim. Você sabe que foi isso? Desculpa, fala. Não, vai lá. Quero saber o que tu sabe. Eu queria dizer que isso é uma coisa que me chamou, uma das coisas que me chamaram mais atenção nesse assunto. Artigo. Que até em razão de quem eu sou, do que eu acredito, etc. Foi surpreendente ver que a igreja teve seu papel benéfico. Na criação do ADR, que tem a ver com trazer um certo tipo de moralidade à convivência civil, né, ou em comunidade. Que, como a gente falava um tempo atrás, já daqueles códigos de Hammurabi, no qual a vingança era aceita, né, que as gerações passavam a vida inteira se mutilando aquela vingança, exato, que iniciou lá no tataravô, e nem se sabe mais por quê, que tá os Capuleto e os Montecchi, né? Então, essa que é uma coisa, de novo, é um assunto para outra época, mas para outra data, mas é incrível para mim que a religião tem esse lado benéfico, pelo menos nessa criação de um Estado de Direito, que é trazer esse tipo de conceito moral de preservação da amizade, preservação das relações entre as pessoas, e, consequentemente, o ADR veio em razão disso, né? Em razão dessa interpelação da religião. É que vamos colocar num fator aqui para o nosso ouvinte. A intervenção da igreja foi como educação, não como para catequizar, mas evidentemente que a catequese veio atrás. Para quem está chegando agora, é um privilégio ter você por aqui, um amigo de um bom café e de uma boa negociação. No episódio de hoje nós vamos debater os aspectos históricos do ADR, ou pelo menos quando passou a ser registrado, quando passou a ser escrito. Indo além do ADR moderno, pós-Pond Conference de 1976, onde o professor Frank Sander trouxe ao grande público as mudanças que estavam ocorrendo nas cortes norte-americanas. Nossa viagem inicia na Idade Média, com as invasões germânicas na grande ilha que mais tarde veio a ser conhecida como Inglaterra, onde um mix de vikings escandinavos com bárbaros do continente acabou por criar um vasto terreno para pacificadores. Hoje nós vamos ver como isso aconteceu, e o nosso tema vem baseado no artigo da Valerie Sanchez, do Ohio State Dispute Resolution Journal, publicado em 1996. Esse artigo vai ser depois colocado na descrição para quem quiser buscar e ler o original em inglês. Ele é razoavelmente curto, 35 páginas, mas é maravilhoso em notas, e foi baseado, digamos assim, com um incentivo do professor Frank Sander, que, quando movimentando a ABA, que é a Ordem dos Advogados Federal aqui nos Estados Unidos, eles se deram conta que não estava havendo um estímulo para o estudo da história do ADR anglo-saxão. E a Valerie nos trouxe muita coisa à tona, e principalmente isso que o Marcelo narrou, que no século V, Santo Agostinho, nas investidas da Igreja Romana, veio para a ilha e começou a trabalhar com os bárbaros. Marcelo, vamos começar a dialogar sobre esse tema e ver onde é que isso vai nos levar. Bem-vindo, meu amigo Marcelo Rosadilla. Muito obrigado. Tomando um Kahawa do Trader Joe's,
medium blend. Hoje quente, porque tá meio frio, tá uns 21 graus hoje aqui, tá frio. Então, eu aqui tô tomando um café brasileiro. O último café Melita Expresso que eu trouxe, abri o pacote na semana passada. Ou seja, Brasil, temos que voltar logo para casinha, porque eu faço meu cold brew em casa e muito melhor do que qualquer café comprado. Me admira, tu com todo o equipamento e conhecimento que tu tem sobre café, tomar um Melita, mas deve ser a saudade. Meu amigo, mesmo. É brasileiro, velho, é brasileiro. Mas enfim, é muito, muito legal essa história que fala, né, sobre essa época dos anglo-saxões entre o século VI e o XI. Trouxeram muitas coisas de inovações, né, em como resolver disputas. O que é interessante é que por um bom tempo, que tu falou a escrita, que foram, né, que a gente estuda as escritas da história, o que é engraçado é que não houve escrita por um bom tempo, né, até a igreja entrar, e aí, consequentemente, a gente ter certos relatos e documentos que a gente pode ver da origem do ADR. É muito interessante ver que houve essa quebra do que eu chamo da época do Código de Hammurabi, e todo mundo tomava de justiça pelas próprias mãos. Agora, pensando aqui com meus botões, pensando, para te falar a verdade, isso também foi, de uma maneira ou de outra, um benefício que a monarquia veio a trazer. Né? Porque foi o rei que institucionalizou certas leis, que vinham de acordo com a moralidade da igreja. Cristianismo, né? Do cristianismo. E, consequentemente, o rei também viu quanto à logística de aplicar essas leis, ele necessitava de certas alternativas, né? Ele precisava de ele não podia contar com aquela corte real sempre. Então é muito, muito, muito legal. Eu tenho vontade de... O problema é que a gente não tem tanto documento para ler mais sobre isso, né? Mas é muito, muito legal. Né? Então, nessas jornadas de Santo Agostinho que depois veio a ser a Grã-Bretanha, e não era nem Inglaterra ainda na época, ele se encontrou com o rei Ethelbert, então de Kent, que hoje é um condado, não é nada mais do que um condado. E o rei Ethelbert deu uma abadia para Santo Agostinho, e Santo Agostinho passou a ensinar a eles a escreverem, a passarem a positivar, a ver o benefício das regras, das leis. E como o Marcelo disse, foi um benefício que foi o primeiro rei que reuniu os anglos e os saxões. Ele passou a positivar algumas regras, e antes disso, evidentemente, que existia um modo de resolução de conflitos, que inicialmente era o Hammurabi, ou então nossa conhecida lei de Talião, onde todo mundo acabava se deformando e não havendo uma resolução do conflito, senão criando mais conflito. E com essa possibilidade de positivação, começou a se criar jurisprudências. E os resultados, evidentemente, são mais conhecidos. Contudo, todavia, entretanto, naquela época, ainda havia a possibilidade de fazer o que é conhecido hoje como arbitragem. Antes de haver os juízes determinados pelo próprio rei, e havendo as leis para a aplicação desses juízes, aquela pessoa mais experiente da vila ou da localização que aquele pessoal se encontravam, eram aqueles que decidiam. Essas pessoas eram escolhidas por quem estava em disputa. E havia, então, uma decisão. O que a igreja acabou trazendo, evidentemente, é um reconhecimento para esse processo. E nos trouxe a oportunidade, que foi o que o Marcelo disse, a oportunidade de podermos, então, ter acesso a documentos escritos informando o que acontecia na época. Então, nós temos essa, digamos assim, a intervenção da igreja num território anteriormente completamente distante da Roma Antiga, a intervenção da igreja para que pudéssemos, então, ter documentos escritos, e não somente introduzindo a escrita, mas também introduzindo a moral e a ética e os bons costumes, onde as pessoas, então, passaram a preferir uma nova resolução de conflito, ao invés de partir para um novo conflito para resolver o conflito. O importante, digamos assim, o interessante, então, que
A arbitragem ou a negociação e a mediação, na verdade, eram os métodos compositivos da época. Os magistrados ou os juízes, os tribunais e as cortes chegaram depois, que não existia sem a escrita, porque não havia necessidade da escrita da lei para então haver a imposição da lei. E, Marcelo, me conta como é que eram as sentenças desses juízes. O artigo tangencia esse tema, muito interessante. Não, e é muito interessante, porque se tu me permitires, eu não responder a tua pergunta agora e dar um backup, né, voltar um pouquinho Por favor. para falar no tipo de resolução mesmo de disputas que haviam, porque havia muitas pessoas que buscavam o rei para, consequentemente, em razão das leis que ele criava, rei Ethelbert, né, que buscavam o rei para solucionar, de acordo com as leis, solucionar seus problemas. Também tinham outras partes que buscavam, dentro da sua comunidade, pessoas nas quais eles tinham confiança o bastante, para que eles decidissem do seu problema. E pediam, inclusive, ao rei para que anuísse essa sentença, vamos dizer assim, ou essa decisão, que seria, no caso, hoje em dia, seria um award. Mas muito interessante, o que eu achei interessante também, eu não sei se eu já estou me adiantando, não, mas é o fato de que tanta dessas questões morais, históricas, sociológicas, antropológicas, etc., a meu ver, que eu não esperava, tinha um pensamento iluminado, quase já no iluminismo, iluminado para pensar em coisas que hoje em dia ainda a gente está debatendo, né? Por exemplo, e talvez respondendo a tua pergunta, muitas vezes eles faziam a resolução de disputas de acordo com os tribunais, de acordo com as leis do rei, mas mesmo assim voltavam e permitiam as partes entrar em um acordo após a sentença. Né, que hoje em dia eu meio que vejo como uma analogia entre o mid-arb, né, ou melhor, ard-mid, arbitragem primeiro, depois mediação, que o árbitro é o mesmo mediador depois. Por quê? Porque no ard-mid, o árbitro ele vai chegar num award, ele vai chegar numa decisão da arbitragem e vai dizer, tá aqui minha decisão, tá num envelope selado, não vou dizer qual é que é. Claro, não era isso que acontecia na Idade Média. Mas o árbitro diz, tá aqui minha decisão, agora vamos tentar mediar, e de acordo, se a gente entrar em acordo, a gente fecha o acordo na mediação, se não, tá aqui minha decisão. Então, mais ou menos isso que já acontecia. Claro que na época não tinha esse envelope selado, eles diziam, ó, minha decisão é essa, e agora vocês têm que entrar em acordo. E o mais interessante, que o exemplo que eles usam ali, é que talvez uma nobre que tinha propriedade, no qual uma terceira pessoa tomou conta da parte da propriedade dela, dizendo que ela tinha uma dívida com o pai desse terceiro, e que ela precisava, portanto, pagar a dívida, senão ele não saía da propriedade. Ela foi na corte do rei, o rei deu ganho de causa para ela, ele tinha que entregar a propriedade, etc. E aí, imediatamente, foram tentar em acordo. Por quê? Porque, como o artigo explica, porque eles diziam, olha, você ganhou, ele vai sair das suas terras, mas a animosidade que isso vai criar entre vocês os dois pode ser perigoso. E aí volta no Código de Hammurabi, né? Pode ser perigoso porque ele pode exercer vingança contra você, contra seus filhos, contra suas gerações, etc, etc. O que se diz é que a adjudicação não resolve o problema. Adjudicar a decisão não vai resolver o problema. Por favor, desculpa, tive que abrir esse parênteses, meu amigo. Não, é exatamente isso, né? E hoje a gente fala nisso, né? Quando a gente faz uma mediação, muito dos pontos para a gente tentar fazer com que as partes entrem em acordo é exatamente isso. Qual é o relacionamento que vocês vão ter? Qual é o relacionamento que vocês tinham, independente de ser uma questão particular ou de empresas ou comercial, etc. Qual é o tipo de relação que vocês tinham com a outra parte? Vocês pretendem continuar essa relação? Essa relação vai ser prejudicada? Então, não é melhor entrar em acordo? Então, é muito interessante ver que pessoas lá atrás, século VI, já pensavam... Já tinham isso. E um ponto que eu sempre gosto de me referir na história é que naquele momento existia um outro cenário, mas ainda era ocupado por pessoas como nós.
O cenário é que todo mundo se conhecia. Não existia uma grande população nessas metrópoles que nós vivemos, então, que se desconhece a grande maioria das pessoas que habitam nessa metrópole. Naquele momento histórico, todos conheciam a todos. Então, se havia uma divergência, essa divergência continuava por muitas gerações. E o que se buscava era exatamente acabar com essa animosidade que se sabia que não se encerrava. Então, havia uma necessidade de se resolver o assunto. Voltando lá para a sentença, meu amigo Rosadila, o que eu gostaria de trazer, na verdade, é que como a sentença é similar ao que acontece hoje, as análises das evidências ou das provas que são trazidas, as razões do porquê de se decidir assim, e sim, o ponto interessante é que já existia na arbitragem, a suspensão, e inclusive até na judicialização, a suspensão de se trazer a decisão à tona, para que as partes viessem, então, depois de passado por todo o processo, virem a se resolverem. E muitas vezes se resolviam, porque exatamente o que foi trazido no exemplo do artigo é que, olha, o assunto não está resolvido resolvendo isso aqui. E o que se busca, evidentemente, nas negociações é uma resolução para que as partes tomem a sua vida e continuem a sua vida adiante, e não fiquem trabalhando os seus problemas e, na verdade, criando mais problemas sobre os problemas. Muito interessante. Inclusive, essa questão da religião, de novo, tem um outro benefício da religião, né? O que é legal também, que volta a questão dos benefícios da religião, um dos poucos que eu descobri agora, hoje em dia, é a questão que eles usavam também o pledge, né? A promessa, um tipo de promessa que uma das partes fazia dizendo, não, o que eu estou dizendo é verdade. E trazia testemunhas para dizer que o que ela está dizendo é verdade, e consequentemente a corte dizia, então tá, nós aceitamos o seu pledge, a sua promessa, como válida, e isso era basicamente a força motriz para a decisão do conflito, né? O que é interessante é que a gente pensa, nossa, só um pouquinho, se hoje tem pessoas que mentem, que podem dizer, não, isso é o que aconteceu, e mentir, aí eu volto ao benefício da religião, é que, naquela época, se você mentia, você ia para o inferno, você ia passar o resto da sua vida ou melhor, morte, né? Pós-vida, penando. Mas isso ainda acontece. Ainda acontece. Ainda acontece, certamente, mas tem muita gente que, por não ter esse tipo de moralidade baseada em religião, e consequentemente não ter um temor do que venha a acontecer como consequência do perjury, né, da mentira em juízo, a religião trazia isso, né, trazia esse reforço de que, não pode mentir. Então, é muito, muito legal isso. Me fascinou saber sobre... Sim, é inegável que a religião tem um grande benefício, e nesse momento, vamos dizer assim, sombrio da humanidade, nós só temos palmas a bater. Mas, enfim, isso me remete a uma coisa muito legal que eu li há um tempo atrás sobre os primeiros sinais de civilização de uma cultura, né? A antropóloga Margaret Mead foi perguntada sobre isso. Perguntaram para ela quais seriam os primeiros sinais de civilização em uma cultura. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar em artefatos, o uso do ferro, o aprimoramento do ferro para o aço, etc, etc. E o que ela disse que o primeiro sinal de civilização foi encontrado em um site arqueológico de 15 mil anos atrás. E o que ela falou foi surpreendente para mim, eu não esperava, que ela disse que a coisa, o fator, né, que mostrou para ela que havia ali o início de uma civilização, foi a fratura de um fêmur num dos esqueletos. E ela disse que o fêmur é como sendo o osso o maior osso que a gente tem no nosso esqueleto,
sem uma medicina moderna, ele demora até 6 semanas de repouso para que se recupere. Solidifique, obrigado. E o que ela fala é que no mundo animal, se você quebrar uma perna, você morre. Você não pode fugir do perigo, você não pode buscar comida, buscar água. Então, quando você está ferido dessa maneira, você tem um fêmur fraturado, você vira presa para os predadores, vira carne. Né? Então, ninguém na natureza sobrevive uma fratura dessa maneira. Um traumatismo dessa magnitude. Sem ter tempo para se recuperar. Né? Você é um dos primeiros a ser comido. Então, a evidência a prova que ela diz da civilização é quando elas encontraram esse fêmur fraturado que tinha sarado, que tinha se solidificado. Por quê? Porque significa que outra pessoa tinha tirado o seu próprio tempo para ficar com essa primeira pessoa, para cuidar do ferimento, para carregar essa pessoa para a segurança, para dar o que comer a essa pessoa, ao invés de abandoná-la e simplesmente tentar salvar a sua própria vida. Né? Então, isso são coisas que o artigo me lembrou, que são quebras, né? Que são marcos na civilização, que a gente começa a se dar conta de certos conceitos de colaboração, de responsabilidade civil ou comunitária, de comunidade mesmo, de amizade, de relacionamentos, etc. São coisas que mostram que o ser humano, por mais antigo que seja, por mais ter que aprender cada geração, ter que aprender com o que passou antes, ele tem sim, o ser humano tem um intuito de preservação da espécie e, consequentemente, de colaboração e de ajuda mútua. É claro que, de novo, a religião veio trazer mais atenção a isso, mas eu achei sensacional em razão de tudo isso. Assim. Evidente que também os métodos ADRs, que não posso dizer que na época seriam os ADRs, eles tratavam exatamente desse lado, da colaboração, porque nós precisamos resolver isso, ao invés de continuar combatendo. E evidentemente para resolver... Deixa eu te interromper. Pois não. Não, desculpa. Inclusive, quanto ao que tu falaste, isso é uma das grandes desafios na mediação, é fazer com que essa pessoa que não tenha esse tipo de moralidade, que tenha uma índole mais egocêntrica ou egoísta, de vir a entender essa colaboração. Não sei se tu já passaste por isso. Sim, tem que encontrar aquilo que a pessoa pode colaborar. O que é que tem interesse e tem valor do outro lado do rio, da mesa, do outro lado da cerca, e aí essa pessoa vai colaborar. Mas isso é tema para outros 500, e evidentemente nós vamos chegar num dia, num momento lá. Hoje, esse episódio é dedicado ao começo do ADR, como o próprio começo desse projeto do Café com Negociação, e evidentemente para nós é importante trazer nós que eu digo Marcelo Rosadilla e Eduardo Fontoura, de trazer para o público um conhecimento de um detalhe a mais. O mundo ADR não começou em 1976 com o professor Frank Sander. O mundo ADR existe porque nós somos assim. Nós temos que negociar, nós temos que tratar, buscar as pessoas que nós conhecemos ou que nós temos aquela afinidade para que essa pessoa possa decidir o que seria mais adequado e correto para uma situação, que é exatamente das cortes de equidade que nós debatemos no episódio passado. Quando não há lei, nós temos que encontrar uma solução, ou até existe uma vacância de lei em algum detalhe, em algum momento, e isso era o que aconteceu na história há 15 séculos atrás. Então nós estamos carregando isso, essas ferramentas já existem dentro de nós só precisamos um pouquinho mais de ambição em aprender a resolvermos os nossos problemas e não termos que passar a um terceiro que
eu costumo dizer, se nós chamamos um terceiro para resolver nossos problemas, nós temos um terceiro interessado na causa. É mais fácil resolvermos entre nós do que trazermos um terceiro. Evidentemente, se nós não conseguimos, talvez um terceiro possa ajudar na comunicação, na fluência das palavras e na correção dos termos, o que é chamado a melhor opção de escolha para a palavra adequada ao momento, e essa pessoa nos ajuda. E não precisa ser chamado juiz, porque o juiz vai aplicar a lei, e a lei nem sempre é adequada para os dois lados. E isso é um ponto interessante, Marcelo, que a Valerie traz no artigo. Naquela época a decisão era the winner take it all, o ganhador ganha tudo. Então não existia um parcialmente procedente, não. Era sim ou não. E não havia um meio termo. Talvez isso seja uma das, vamos dizer, motivações para depois de ter sido dada, pelo menos o árbitro ou o juiz dizer, eu tenho uma decisão, vocês não querem sentar na outra sala lá e ver se a gente negocia? Porque naquele momento, sabe, tem 50% de chance de não levar nada, né? É verdade, talvez nós precisamos da monarquia, então. Tô brincando. Não traz outro problema, Marcelo. Tô brincando, tô totalmente brincando. Eu sei disso. Mas, enfim. Muito, tem alguma palavra para fechar para o nosso pessoal, Marcelo? Não, só dizer que foi muito legal descobrir sobre isso, eu realmente não sabia dessa origem. Agradeço tu, Eduardo, que nas tuas pesquisas mais profundas compartilhou isso comigo, achei muito, muito legal. Toda a questão do rei, da monarquia, de como funcionavam as leis, de por não ter nada escrito, por ter problemas de logística, o rei aceitava a arbitragem, que não era chamada de arbitragem, obviamente, back then, lá atrás, né? Mas aceitava a arbitragem, dava possibilidade das partes tentar uma reconciliação mesmo após a sentença, botavam a comunidade em voga, a questão das relações interpessoais em voga. Então, tudo isso são coisas fascinantes, né? Para mim, descobri agora, em pleno século XXI, que lá no século VI já tinham pessoas teoricamente mais avançadas do que hoje em dia nós estamos vendo ao nosso redor. Foi muito alentador, assim, muito, muito interessante, muito alentador. Agora, deixa eu só fazer uma ressalva que, obviamente, tudo mudou, né? Não foi uma linha de progressão ininterrupta. Tanto que depois dos anglo-saxões, tivemos os normandos na Inglaterra, que já mudou a coisa, até chegar a própria... Que bom que tu trouxe isso. A Normandia, os normandos, quando invadiram, eles não alteraram o sistema legal que existia pelos anglo-saxões. Eles mantiveram o sistema legal e continuavam com o mesmo processo, ou seja, o que dá certo a gente não muda. Isso é muito história, interessante. Né? O time que está ganhando... Não se muda. Então, eles mantiveram, readequaram os costumes, readequaram a língua, mas mantiveram a forma de resolução de conflito. Um outro ponto interessante que tu trouxeste, Marcelo, por que o rei, então, daria uma atenção ao seu povo, já sabendo que rei, naquela época, não era nada mais, nada menos e nada além de um déspota? Por que ele faria isso? Porque ele não quer ficar resolvendo problemas ridículos. O que ele quer saber é, cadê o meu dinheiro? Ali ele era rei. No outro, ele era um pacificador, porque evidentemente ninguém quer briga dentro do seu próprio quintal. Então, quanto menos revolução tiver no meu quintal, menos problema para o rei e mais usufruto da vida da vida boa ele pode ter. Então, não era rei bom, não. Era só porque realmente para eles era mais interessante que eles resolvessem os seus problemas do que ficar fazendo bagunça dentro do quintal deles. Marcelo, obrigado. Grande prazer, como sempre, com o Kahawa. Hoje, prometo Melita. Que da próxima vez estarei num cold brew. É verdade, vou tentar um Melita a próxima vez. Eduardo, grande abraço. Cuidem-se. E nos vemos na próxima. Marcelo Rosadilla, na praia. Edu Fontoura, nas montanhas, direto de Los Angeles,
capital da mediação, capital da negociação, descobrindo um pouco mais, ou pelo menos conhecendo um pouco mais das origens do ADR no mundo. Grande abraço, até a próxima. Obrigado, Marcelo.